E aí pessoal, tudo bom? Estamos nós aqui começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é a respeito do sistema excretor humano, né? Ou sistema urinário, como algumas literaturas, alguns livros podem trazer com esse nome também, tá? Esse sistema, eu costumo dizer que ele é um sistema muito importante porque ele vai fazer a função de limpeza do nosso corpo, tá? Ele tem a responsabilidade, como a gente vai ver, dentre várias funções, né? É interessante que a gente ressalte isso, que dificilmente um sistema vai compreender apenas uma função, tá? Quando ele não sozinho não desempenha mais de uma função, ele auxilia algum outro sistema a estar funcionando de maneira correta e eficaz, tá? Mas o sistema excretor, né, é o sistema urinário. E é bem interessante quando a gente vai fazer um exame, por exemplo, que geralmente o médico ele solicita, né, como coisa básica, né, desse exame. Ele sempre solicita lá um exame de sangue, né, um exame de urina e um exame de fezes. É claro que cada um desses exames vai apresentar informações bem distintas, mas se a gente fosse elencar a importância, né, colocar lá quem desses três, né, que geralmente a gente é solicitado quando vai fazer uma consulta, qual desses traz mais informações a respeito de qualquer problema que possa estar acontecendo no nosso corpo. É nessa ordem mesmo, tá? Primeiro é o sangue, segundo a urina, né, e em terceiro as fezes. É claro que se ele tiver com uma desconfiança específica, isso pode ser alterado. Mas não vamos dizer, eu vou fazer um check-up completo. Então, nessa escala, nessa ordem que se traz mais informações. Daí a gente vê a importância, né, desse sistema excretor, dessa urina. Tá? Ela traz muitas informações a respeito de como anda o nosso organismo, tá? Como anda o nosso metabolismo, se ele está desempenhando as funções básicas dele como deve ser. Tá? E por falar em funções básicas, a gente vai começar a falar dele agora, tá bom? Vamos lá. Então, o sistema excretor. Eu trouxe ali, né? Como todo sistema é composto por órgãos. Que órgãos são esses que compõem o sistema excretor? É o rim, os ureteres, a bexiga e a uretra, né? Na verdade são os rins, né? Porque são dois. A gente tem um par de rins, né? Um de cada lado do nosso corpo, tá? Os ureteres também são compostos por um par, são dois ureter. A bexiga, apenas uma, tá? E a uretra, que também é apenas uma, tá? Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui uma imagem, né? E ela traz as informações mais básicas para a gente ver agora do que compõe um sistema urinário. Então acompanhe aí comigo, tá? Aqui a gente tem o rim esquerdo e aqui o rim direito, tá? Esse desenho, né? Essa estrutura que tem acima dos rins, né? Bem acoplado mesmo, tá? São duas estruturas do sistema endócrino, tá? Que são as glândulas suprarrenais, que a gente vai aprender mais à frente quando for falar a respeito de sistema endócrino, tá? Então essa é a estrutura que está aqui, assim como essa estrutura que está aqui, elas não fazem parte do sistema urinário, sistema excretor, tá? E essa é a importância também de eu não ter colocado nenhuma seta indicando. Mas eu só estou esclarecendo para que vocês não achem que essas estruturas fazem parte, que elas pertençam ao sistema urinário. Não pertencem, tá bom? Aqui a gente tem a veia, né? Por estar pintada de azul, ela configura que é uma veia, tá? Sangue rico em gás carbônico. E aqui a gente tem uma artéria, sangue rico em oxigênio, tá bom? Então, tanto uma quanto a outra fazem ligação direta com ambos os rins, tá? Dos dois lados. Tá bom? Aqui a gente tem o ureter e o outro ureter se ligando à bexiga, e aqui no final da bexiga a uretra, que é o canal que vai, né, levar esse líquido filtrado, né, para fora do nosso corpo. Bom, basicamente é um sistema pequeno composto de 4 órgãos, tá? Mas com uma importância absurda, a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá. Funções desse sistema, né? Eliminação de excretas. O que seriam excretas? Aquilo que não serve para o nosso corpo. E como é que a gente determina aquilo que não serve para o nosso corpo? Geralmente é o resíduo metabólico celular
tá? Ou resíduo metabólico do nosso organismo, aquilo que a gente come, aquilo que a gente ingere, tá? Quando eu digo comer, também está aí o beber, tá? Aquilo que a gente ingere, tá? Desde um alimento até mesmo um medicamento. Então, quando a gente consome um remédio e esse remédio precisa eliminar ou excessos dele, ou até mesmo algumas outras partes, quem é que vai eliminar? São as fezes? Não. Geralmente, né, em quase sua maioria, a eliminação desse resíduo, desse medicamento, até mesmo, né, como eu disse, do processo metabólico, ele é eliminado através da urina. Por isso que eu disse, tá, que o exame da urina ele traz muitas informações para o médico. Homeostase, tá? Homeostase quer dizer o equilíbrio, né, de água no nosso corpo. Então existe também uma ligação direta do sistema excretor, né, com a parte, vamos dizer, nervosa, né, neurológica, que vai controlar a quantidade de água. Quando a gente sente sede, o sistema urinário que determina isso, olha, tem pouca água passando por aqui, manda mais água aí. Ó, está acontecendo alguma coisa, está frio, tem muita água aqui, bota essa água para fora. Então, esse sistema de homeostase, quem regula, né, quem auxilia nessa função aí, é o sistema excretor, tá bom? Regulação de pH. pH é um índice, tá, de alcalinidade. E aí a gente pode ter ambientes do nosso corpo mais ácidos ou mais básicos. E aí, como essa água, né, tá passando e essa água está dentro do nosso sangue, ele vai regular essa alcalinidade, tá, esse pH. Então, se tiver muito alcalino, ele vai de uma forma indicar que precisa ter mais água para tornar menos alcalino, ou vice-versa. Se estiver muito básico, tá, ele vai indicar que altere essa quantidade de água para que ele se regule. Então, essa regulação de pH seria isso, tá, a alcalinidade. Controle da pressão arterial. Pessoas, né, que possuem problemas de hipertensão, elas fazem essa regulação de forma geralmente artificial, por meio de remédios, né, diuréticos, que a gente chama de remédios diuréticos, que eles vão favorecer a eliminação de água. Porque, na verdade, né, a gente costuma dizer que quem tem problema de pressão alta não pode comer sal. Só que o problema da pressão alta, né, da hipertensão, não está diretamente ligado ao sal. E onde é que o sal entra nisso? Quando o nosso organismo está com uma quantidade grande de sal, no caso aí a gente pode até mencionar a alcalinidade, tá? Quando essa quantidade de sal é muito grande, o nosso organismo não libera essa água. E aí os vasos por onde o sangue percorre, lembrando, grande parte do nosso sangue é composto de água, tá? Esses vasos, né, que sofrem com esse problema de hipertensão, né, de pressão alta, eles ficam mais dilatados. Então, se eu tenho o sal, tá, que segura a água dentro dos meus vasos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma substância que faça com que esse sal seja neutralizado e assim eu coloque esse excesso de água para fora, diminuindo a pressão dentro dos vasos sanguíneos. Tá legal? E aqui, como eu falei anteriormente, né, eliminação de drogas. O que é drogas aqui nesse caso? Medicamento, tá? Todo medicamento é tido como uma droga. Aí a gente tem lá, né, as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Mas todo medicamento é considerado droga. Daí o nome drogaria. Tá bom? Vamos avançar. Aí agora a gente vai falar um pouquinho de cada um desses órgãos, né? Então, quem são os rins? Vou colocar a fotinho aí para vocês já irem olhando enquanto eu vou explicando. Os rins são órgãos do sistema urinário e atuam diretamente na eliminação de resíduos que resultam na ação, tá, do metabolismo do organismo. Então, o metabolismo é o processo onde a gente tem, né, substâncias que são utilizadas por um fim. Geralmente esse fim é a produção de energia, tá? Então a gente tem aqui as substâncias eliminadas pelos rins são ureia, creatina e toxinas do sangue. É claro que essas substâncias, tá, são substâncias que são normalmente encontradas e problema algum. Porém, existem parâmetros para que essas substâncias sejam encontradas, tá, na urina. Então, se de repente há uma diminuição dessas substâncias ou um aumento,
pode indicar algum tipo de problema. Ou ainda que surja uma outra substância na urina, por exemplo, glicose. Se você vai fazer um exame lá, né, de sangue e encontrou glicose na sua urina, isso pode indicar um problema. Por isso que geralmente o médico pede o exame de urina, tá? Ele quer saber como é que está funcionando aí essa parte do seu corpo que é responsável por eliminar ou não eliminar determinadas substâncias. E aqui a gente tem, né, um corte transversal, tá? Ou longitudinal, como a gente costuma dizer, mostrando todas as estruturas de dentro de um rim, tá? O rim a gente costuma dividir ele em medula e córtex, tá? Medula é a parte mais interna e mais próxima dessas estruturas aqui, ó, dessas arteríolas, tá? E o córtex é a parte externa, tá bom? Essa daqui, tá? Então a gente costuma dividir o rim em duas partes. Desculpa. E aqui a gente vê, né, as artérias entrando, assim como as veias, tá? Aqui, isso aqui é o ureter, que a gente vai ver mais à frente, tá? E aqui são as estruturas que eu posso dizer que são as principais estruturas responsáveis por fazer todo esse processo de filtragem, tá? Que são os néfrons. Nós vamos ver agora na próxima imagem, tá legal? Então a gente percebe que por todo o rim há chegada, tá, e saída de sangue através das arteríolas, que são artérias, né, bem pequenininhas, tá bom? E a gente vai verificar isso aí nos próximos desenhos. O néfron, né? Então tá aqui, ó. Puxar ele também, a imagem, para que vocês já vão se familiarizando. São estruturas presentes nos rins e que têm como principal ação a formação da urina. Então, não é o rim, basicamente, que faz, tá, essa função de filtragem. São essas estruturas, os néfrons, que estão dentro desses órgãos dos rins, tá? Ele filtra os elementos do plasma sanguíneo para então eliminar a urina. E como é que isso funciona? Bom, a gente costuma dizer, né, não, posso garantir a vocês que os néfrons eles fazem, né, os néfrons, a gente pode chamar o rim de conglomerado de néfrons. Como assim, professor? Dentro do órgão rim existe centenas de milhares dessas estruturas, dessas células. Daí, tá, o nome do especialista que cuida dessa área, do médico que cuida dessa área, tá? Ele é chamado de nefrologista. Então, ele não é o rinista, ele é o nefrologista, porque ele vai cuidar dessa parte aqui, dessa estrutura que é tão importante para todo o sistema urinário. Então, quem é esse néfron? O néfron seria toda essa estrutura aqui, ó. Toda essa estrutura grande. E qual é a função desse néfron? Tá? O néfron ele faz a filtragem, a absorção e a reabsorção. Tá? Isso é importante? Sim, isso é importante. Qual a função do néfron? A função do néfron é filtrar, absorver e reabsorver. Tá bom? Filtrar, absorver e reabsorver o quê? Isso aí já não é de suma importância nesse momento, tá? Mas a gente pode falar aí conforme for passando a matéria. Então vamos ver aqui, ó, prestar atenção. Essa estrutura aqui, ó, ela recebeu uma ampliação e a gente consegue visualizá-la melhor aqui. Então a gente tem aqui, ó, as arteríolas e esse bolo aqui, tá? Esse glomérulo é como se fosse realmente um embolado dessas estruturas, tá? Dessas arteríolas dentro da cápsula de Brown. Tá? Então, isso aqui é uma cápsula, a gente percebe que é um tecido, tá? E aqui existe um emaranhado de veias não, né? De artérias, por onde extravasa o plasma sanguíneo. E uma vez extravasado esse plasma sanguíneo, esse tecido aqui vai absorver, tá? Esse plasma sanguíneo que foi extravasado das arteríolas. E aí começa todo o processo, tá? Esse líquido vai entrar aqui nessa cavidade e vai começar a percorrer todo o néfron, tá? E aí a gente tem a alça de Henle, que é essa estrutura aqui, tá? A gente tem essa outra estrutura aqui, ó, que é o tubo proximal, que é o tubo proximal, tá? E a gente tem o tubo distal. Então, qual seria a ordem? Vamos falar em ordem, tá? A gente tem em ordem a cápsula de Brown,
Depois, né, o líquido, né, o plasma, ele passa pelo túbulo proximal, desce até a alça de Henle, tá bom? E chega aqui no túbulo distal e distante, tá? Daí a última parte. E aqui ele cai no tubo coletor, tá? Que a gente vai perceber que vai se ramificar lá para os ureteres, tá bom? Então, essa aqui é uma estrutura funcional. Isso aqui, ó, o néfron é a estrutura funcional básica do sistema excretor, tá bom? No momento, essa é a parte mais importante. Os ureteres, né? Quem são esses ureteres? Então, os ureteres são tubos que ligam os rins à bexiga. Então, a gente percebe, tá, que ele está ligando também em par. Nós temos dois rins, né, um de cada lado, e ligado a esses rins, nós temos os ureteres, um em cada rim. Transporta a urina dos rins para a bexiga. Para desempenhar sua função, ele realiza movimentos peristálticos, que auxiliam a condução da urina até a bexiga. Esses movimentos peristálticos a gente ouviu falar lá no sistema digestivo, tá? Então ele conduz essa urina num único sentido. Não há o risco de repente, a urina vir descendo pelo canal e aí retornar para o rim. Não, tá? Porque o movimento peristáltico ele acontece sempre em um sentido. Aqui tem o corte, né, longitudinal, transversal desse tubo, e a gente percebe como é a sua estrutura. Então está aqui, ó, a sua estrutura, e o líquido vai passando de maneira bem gradual, bem devagar, tá? Como se fosse gotículas, gotinha em gotinha, vão passando até chegar à bexiga. Bom, aí aqui a gente tem a bexiga. A imagem da bexiga, órgão responsável por armazenar a urina produzida pelos rins e transportada pelos ureteres e eliminar a urina. É um órgão muscular com alta capacidade elástica, visto que pode armazenar até 800 ml de urina. Então, pessoal, o que acontece, né? O nosso sistema excretor, né, e essa parte aqui responsável por eliminar a urina, ele produz a urina, mas ele não produz a urina de maneira única, né, momentânea. Ele produz essa urina de maneira constante. A todo momento, né, o sangue entra pelos rins, aonde é feita essa filtragem, e depois ele sai dos rins, e aí vai fazendo, né, essa retirada de resíduo metabólico. Tá bom? Então, como é que é? Como é que seria a todo momento se a gente não tivesse essa estrutura chamada bexiga? Cairia, né, do nosso corpo, sairia do nosso corpo a todo momento gotículas dessa urina. Só que isso dificultaria a nossa vida, tá? E aí o nosso sistema, como algo muito complexo e inteligente, ele, né, se adaptou a essa bolsa, e essa bolsa vai armazenando, tá, essa urina que é produzida de forma constante, tá, nessa bolsa aqui. Que bolsa é essa? Uma bolsa que pode, né, quase 1 litro de urina, é coisa pra caramba, tá? E aí ele vai armazenando até chegar num determinado momento, e aí a gente percebe, né, aquela vontade, aquela necessidade, tá bom, de eliminar esse líquido. Então, essa urina ela é produzida, vem caindo por ambos os canais, né, por ambos os ureteres, dos dois lados, e vai se depositando aqui na bexiga, tá? É um órgão oco, e que a gente não consegue controlá-lo, ou seja, estou com um pouquinho a urina, vou eliminar. Você pode até induzir, tá, a eliminação dessa urina, mas isso aqui acontece de forma automática, né? Não é uma coisa que você precisa ficar lembrando, tá bom? Uretra, né? Então há uma informação muito importante aqui a respeito desse órgão e eu quero que vocês prestem atenção. Canal responsável por conduzir o caminho da urina para fora do corpo. Ela está ligada à bexiga urinária. Nos homens, a uretra termina no pênis e por isso é maior do que nas mulheres, que termina na vulva. Bom, essa partezinha final aqui é muito importante, tá? E eu peguei uma imagem que retrata facilmente isso, tá? Essa explicação.
Então aqui a gente tem o sistema urinário no corpo feminino. E como o texto está dizendo, ele termina na vulva. Então aqui é a vulva, é a parte reprodutora, né, feminina. E a uretra só tem esse pedacinho aqui, ó. Aqui começa a uretra que vai até aqui. Então ela tem esse pedacinho, tá bom? Lembrando, aqui é a uretra, aqui é o canal vaginal e aqui é o ânus. Então a gente tem 3 orifícios muito próximos um do outro, tá bom? Então nós temos 3 orifícios totalmente distintos, próximos um do outro. Aqui nós temos, né, o sistema urinário masculino, bexiga, tá, idêntica à feminina. E aí o canal desce, adentra, tá, o pênis e termina aqui. Então, qual é a diferença? O tamanho da uretra. E isso traz alguma vantagem para um ou para o outro? De uma certa forma, sim, tá? O homem, por ter uma uretra maior e bem distante, tá, do ânus, fica mais difícil o surgimento de cistite, que é a inflamação, tá, do sistema urinário. Pode ser na bexiga, ou apenas na uretra, ou até mesmo chegando aos rins. Porque a distância é grande desses dois canais, tá, desses dois orifícios, que apresentam funções totalmente distintas. No caso das mulheres, não, tá? Ele é muito próximo e aí é muito mais fácil com que uma bactéria que more aqui no ânus de forma harmônica adentre aqui o canal da uretra e comece a fazer um estrago, tá bom? Então, daí o motivo pelo qual muitas das vezes as mulheres apresentam maiores incidências de cistite, que é a infecção do sistema urinário. Tá legal? E aqui eu trouxe para vocês um mapa mental, tá, com as principais funções aqui dos órgãos, tá? E é bem interessante porque ele tem bastante visual, as funções aqui, né, os órgãos, cada um com suas peculiaridades, para que vocês possam de uma certa forma fixar tudo isso aí que a gente viu, tá? E como o capítulo já terminou, como sempre, né, vocês vão fazer agora os exercícios desse capítulo e vamos corrigir, né, vamos verificar como ficou esses exercícios. Volto a dizer que fazer o exercício é a segunda parte, mas não menos importante, tá, do que assistir a videoaula, porque é ao fazer os exercícios que vocês vão identificar, tá, as dificuldades, aquilo que vocês não conseguiram absorver. Tá legal? Então façam os exercícios do capítulo e no nosso próximo encontro a gente vai corrigir e tirar as suas dúvidas. Tá legal? Forte abraço. Tchau, tchau.